Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente veio falar sobre mais um tipo de tecnologia, sobre mais uma informação e sobre mais uma aula do Torne-se um Programador para falar então sobre programação, tá legal? E hoje a gente vai falar sobre cache de fragmentos, né? Então, fragmentação de cache, esse é o assunto de hoje. E aí vocês vão ver então que o cache de fragmento é um tipo de cache que você controla mais, que você tem como falar exatamente o modelo ou o arquivo que você está querendo, então, colocar o seu cache. Por isso, fragmento, porque você tem como fragmentar cada pedaço da sua solução, falando que esse pedaço vai ter uma performance melhor, porque a gente vai colocar, então, um tempo de cache para aquele pedaço ou para aquele outro pedaço. Normalmente, o cache de fragmento é utilizado mais nos seus modelos, né? Para quem trabalha com orientação a objetos. Se vocês chegaram até aqui, vocês já passaram por orientação a objetos e já trabalharam com modelos. E normalmente a gente utiliza os caches de fragmentos nos modelos, tá? Existem casos que a gente também utiliza os caches de fragmentos por pedaços de código quando a gente está utilizando a Ajax também, tá legal? Mas é isso. Essa é a aula de hoje. Esse é o conteúdo que a gente vai falar nessa aula, tá legal? Então vamos lá, bora começar a aula. Legal, pessoal. Essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? A primeira parte de hoje, a gente vai ver como que a gente faz cache de fragmentos diretamente no mesmo servidor, utilizando os fragmentos e um pedaço da memória do próprio servidor. Tá legal? E é isso que a gente vai fazer. Logo, logo, na próxima aula, a gente vai utilizar um novo servidor, um servidor com uma tecnologia chamada Redis, e esse servidor vai então armazenar a memória que a gente precisa para o nosso cache, tá legal? Por enquanto, então, a gente vai utilizar o cache somente desse servidor aqui, tá? Nas estruturas que a gente já programou do nosso CMS, a gente fez então um CMS interface, a gente fez também um CMS app, né, que é um CMS ali, que é a nossa API, onde elas se interagem através da nossa rede e a gente consegue entregar a solução para o nosso cliente, tá legal? Agora eu vou simular aqui para vocês como que um cache de fragmento funciona. Bom, imagina que aqui, gente, eu tenho alguns modelos. Eu tenho um modelo aqui nesse servidor de API chamado páginas e tenho outro modelo aqui chamado usuários. E aí, gente, eu quero fragmentar o cache somente de páginas e somente de usuários. Toda vez que alguém buscar páginas ou usuários, eu quero colocar isso no cache para eu não ter que buscar o dado de novo no banco de dados. Lembre-se que quando a gente criou essa aplicação aqui, né, que é essa aplicação que é a API, a gente também criou, gente, um servidor aqui que é o banco de dados, né? Ou seja, onde os dados ficam armazenados. E lembrando que toda vez que a gente bate no nosso servidor de API, automaticamente, quando a gente pede o conteúdo de páginas ou de usuários, a gente busca do banco de dados e devolve para o nosso servidor, e o nosso servidor devolve para a nossa API, né? Vocês já viram isso também nas aulas anteriores. Agora a gente quer fazer o seguinte, toda vez que a gente tiver algum request na nossa API, ao invés de a gente ir buscar do banco de dados diretamente, a gente vai fragmentar o cache para que ele guarde esses dados aqui e volte para a gente de novo, tá? A gente tem duas formas de fragmentar esse cache. Fragmentar ele diretamente no nosso servidor de API e também fragmentar ele diretamente no nosso servidor, que é o nosso servidor do cliente, né? O nosso servidor onde mostra os nossos dados lá, onde mostra a nossa interface. Ok? Então eu vou mostrar para vocês nesses dois servidores como que você pode fragmentar. Um que você fragmenta o modelo diretamente e outro que você fragmenta o resultado que vem da API. Ok? Beleza. Então, como que esse negócio vai funcionar? Você tem lá o seu usuário, que vai simplesmente buscar ali o CMS, né, o seu servidor. Ele vai jogar esse dado pela internet, que vai bater no seu servidor. E aí o seu servidor vai fazer o seguinte. Primeiro, o cache de fragmentação do servidor, né? Imagina que ele solicitou a página de páginas, né? Quando ele fez isso, o seu servidor detectou que você mandou para um controller de páginas, onde você vai ter que buscar na API o conteúdo de páginas. Quando ele faz isso, ele verifica assim, ó, controller, vai lá na minha model e
que faz o seguinte: eu preciso que você busque lá na API o conteúdo de páginas. Você faz isso para mim? O meu controller fala para o meu modelo. E aí o meu modelo fala assim: legal, eu preciso buscar isso. Só que antes de buscar, fazer um request pela rede e lá no servidor de API, eu vou antes disso simplesmente chamar o meu cache, verificar na minha memória, para ver se eu já tenho algum dado. Ok? Se eu já tenho algum dado, eu não preciso fazer o processo da rede e ir até o servidor da API. Né? Então ele vem no meu cache de fragmento aqui interno e verifica. Ó, eu tenho alguma informação de cache para esse request de páginas? Ah, não tenho. Se eu não tenho, eu vou lá na minha rede, entro no meu servidor, aí meu servidor pergunta para o meu banco de dados se tem alguma coisa de páginas. Se tiver, ele retorna e aí ele chega aqui no meu servidor novamente. Chegando no meu servidor novamente, eu jogo esse fragmento de cache de páginas na memória do meu servidor, ok? E retorno isso lá para o meu cliente. Meu cliente vai ver as páginas normalmente. Agora o cliente fez o request de novo das mesmas páginas. O que eu posso fazer? Eu entro no meu servidor e pergunto para ele: olha, você tem alguma coisa no cache sobre páginas? Somente sobre o modelo de páginas? Ah, eu já tenho isso daqui armazenado com esses parâmetros. Ok, então se eu tenho esse dado armazenado, eu não vou bater lá na minha rede, na minha API de novo. Eu já vou pegar esse dado da memória e vou retornar. Ok? Se eu retorno, eu vou evitar então uma interação com a rede com outro servidor. Ok? Eu vou evitar mais um HTTP que eu tenho que fazer aqui, deixando então a minha acessão de páginas mais rápida do que anteriormente, que eu tinha que buscar lá no outro servidor através do HTTP, né? Perfeito, gente. E assim sucessivamente. Toda vez que algum usuário quiser acessar algum elemento que eu ainda não coloquei no cache, eu retorno da minha API, eu mando para a minha API, pego os dados e retorno para o meu servidor. Mas eu controlo simplesmente aquele dado específico e ponho na memória dele até que essa memória fique cheia e aí eu tenho que limpar essa memória do meu servidor, né? Todos esses pedaços, esses fragmentos de cache que você coloca dentro do seu servidor, você tem como colocar então um time, né? Você coloca um tempo de expiração. Por quê, gente? Imagina o seguinte: o seu usuário que acessou lá a internet e chegou lá no seu servidor, pediu a quantidade de páginas, e essa quantidade já está em cache, e você fez ali uma atualização lá no seu servidor também, você incluiu uma página nova, e essa página nova é um registro a mais lá no seu banco de dados, e ele não está no cache. Quando o usuário pedir, se você não expirar esse tempo, ele vai pegar a informação antiga, né? E aí o que você precisa fazer? Colocar um tempo para que esse cache expire e ele limpe da memória, fazendo então que no próximo request ele busque de novo no servidor, pegue a informação nova e devolve para esse servidor, armazenando de novo um cache, atualizando, ok? Então essa é uma forma que você tem como gerenciar os fragmentos de cache. Uma outra forma também, gente, que vocês têm como gerenciar esses fragmentos é na hora que você vai fazer as alterações de páginas ou as exclusões, né? Imagina o seguinte: você tem lá a parte do servidor da área administrativa do nosso CMS, e aí nessa área administrativa você está incluindo um dado a mais no meu modelo de páginas, né? Quando a gente está incluindo um registro a mais no modelo de páginas, a gente tem como falar o seguinte: olha, por eu ter incluído um registro a mais desse modelo de páginas, ou ter alterado essa página, o cache que já está em memória está desatualizado. Então toda vez que eu fizer um update ou incluir algum dado a mais, eu limpo esses caches que já estão desatualizados na memória. Fazendo isso, eu limpo todo o conteúdo que eu deixei armazenado e aí no próximo request eu busco de novo, ok? A diferença, gente, desse cache que eu estou mostrando para vocês aqui, do cache anterior, da aula anterior que eu dei, é o quê? Que o outro cache, gente, você deixa as informações no seu cliente. Ou seja, as informações ficam armazenadas no computador da pessoa que está acessando o seu site, né? Que é o cache de HTTP que eu mostrei para vocês. Agora, esse tipo de cache é você que controla. Você como programador, você com a sua solução, controla esse tipo de cache, porque você coloca esses fragmentos no seu servidor, né?
E aí você vai ver que esse servidor aqui vai ter uma hora que ele vai estourar a memória de tanto acesso. Aí você coloca um outro servidor para gerenciar somente esse cache de memória, esses dados que você vai colocando em cache, tá? E é isso que a gente vai ver também na próxima aula. Mas uma coisa que eu quero deixar para vocês também na memória de vocês. Quando você faz um cache no seu servidor, ele acaba, quando você tem ali muitos acessos, acaba ficando um pouco caro para você. Por quê? Porque à medida que as pessoas vão utilizando a sua solução, o seu cache vai aumentando, né? E se o seu cache for aumentando, a memória do seu servidor vai aumentando e você vai tendo que comprar mais máquinas ali, ou máquinas de cache, ou máquinas do seu próprio servidor, para que ela aguente essa carga, tá? Então o que eu recomendo? Eu recomendo você usar o cache sim de fragmento, mas também usar o cache HTTP para você distribuir essa carga, né? Porque com o cache HTTP, você deixa o cache no seu cliente, ok? E aí quando quebra a barreira do cache do seu cliente, você vai para o seu sistema, tem a barreira de cache do seu sistema, quebrando a barreira de cache do seu sistema, aí ele vai para o banco de dados, ok? O banco de dados de uma aplicação web, gente, ele é o mais frágil. Por que eu digo isso? Porque ele faz ali o input e output o tempo inteiro, gente. Ele faz a leitura dos dados no HD. Isso fica armazenado no banco. E esses dados que ficam armazenados no banco, que ele precisa ler do arquivo físico e mostrar na memória, ler do arquivo físico e mostrar na memória, esse processo é lento. Então, se você não protege a sua base de dados com alguns tipos de cache, o que pode acontecer? Quando você tem um ataque ou quando você tem muito acesso, esse vai ser o primeiro elemento da sua aplicação que vai sair fora do ar. E se o seu banco de dados fora do ar, se o seu banco de dados sai fora do ar, você perde inteira a sua aplicação porque você não tem os seus dados, ok? Por isso é importante você proteger a sua base de dados colocando esse tipo de recurso, colocando o cache nela, tá legal? Bom, gente, eu falei bastante coisa aqui, tá? Mostrei muita coisa que às vezes pode não ter ficado tão clara aqui no quadro. Então, a melhor forma de vocês conseguirem entender isso de um jeito melhor é fazendo isso na prática. Então agora a gente vai lá para o computador, onde eu vou pegar o servidor e vou pegar ali o sistema que a gente já fez e fazer alguns tipos de cache de fragmentos para que vocês consigam ver como que é a implementação e ver isso na prática de tudo que eu estou falando, tá legal? Então vamos lá, vejo vocês no computador. Legal, pessoal, então de volta no computador, agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente faz para colocar então o cache ali em nossa aplicação, né, o cache de fragmento, tá legal? Bom, pessoal, então a gente está mais uma aula de cache aqui, e lembrando que você pode marcar a aula particular diretamente pelo site, onde eu vou entrar em contato com você e a gente vai fazer ali uma aula por Skype ou por Hangout, onde eu vou conseguir tirar as suas dúvidas, tá legal? Bom, pessoal, então indo aqui lá para o nosso CMS Interface, que é essa aplicação que a gente já vem fazendo há um tempo, nela eu vou colocar então o cache diretamente nessa parte de usuários e de páginas, né? Como a gente tinha feito nas aulas anteriores, a gente criou um modelo genérico que serve para buscar os dados da nossa API, tanto dessa parte de usuários quanto dessa parte de páginas. Se você está um pouco perdido nessa aula, volta um pouco nas aulas anteriores que você vai conseguir entender o que eu estou falando, tá legal? Bom, então o modelo que a gente já tinha das aulas anteriores é esse modelo de base, né? E esse modelo quem herdava é o páginas e também o outro modelo que a gente tem de usuários, né? Tanto usuários quanto páginas tá herdando ali desse modelo base, tá legal? Perfeito. Então, nesse base eu tenho um item aqui chamado buscar. E esse buscar, eu busco então o dado pelo ID, né? Então tem aqui como que eu bato lá no header, porque eu tenho que pedir autorização do meu token para acessar a API pelo header. Depois eu pego esse token e mando de volta para a API, fazendo então ali a minha iteração com a API através desses dados que eu preciso do meu CMS. Se vocês olharem aqui, ó, toda vez que eu dou um request, ó, eu vou abrir aqui um item, um usuário, por exemplo, essa página aqui, vou dar um alterar. Toda vez que eu entro nessa página aqui, vocês vão ver que ele dá um request aqui, ó, tá vendo? Vou tirar de novo, vou dar um reload, olha só, ele deu um request aqui, um de header para pegar o token e outro de get para poder pegar o item, né, diretamente lá da nossa API, né? Fazer mais uma vez aqui, para vocês olharem, tá aí. Tá legal. Agora, como que a gente faz então para proteger, para não fazer a requisição diretamente na API e trazer do cache diretamente, ao invés de ele simplesmente ir lá buscar na API, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer então é procurar uma forma de achar o cache para o Node.js. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar assim, ó, Node Cache.
Quando eu coloco isso, gente, vai aparecer para vocês um NPM, né? Um componente que o pessoal já desenvolveu para que você pudesse, então, para que você possa, né, usar então esse componente na sua aplicação. E esse Node Cache, ele tem ali toda a documentação de como que a gente faz para instalá-lo, tá? E aí, o que eu fiz aqui? Primeira coisa que eu coloquei, vim aqui no meu package.json e coloquei aqui qualquer versão, quero qualquer versão aqui de teste, tá? Para o meu Node Cache, ok? Beleza, já colocando aqui a qualquer versão do meu Node Cache, ele faz a instalação e depois eu vou fazer a configuração do meu Node Cache aqui em cima. Então, primeiramente, eu faço o require do meu Node Cache e aí eu tenho o meu objeto. Aqui eu vou então criar a instância desse objeto que eu vou fazer a iteração com o meu cache, tá legal? Perfeito, e aí eu tenho aqui o meu método que eu quero colocar esse método em específico no cache. Como que eu faço então, pessoal? Primeira coisa que eu tenho que fazer é ver a implementação lá no site, né? Então aqui eu tenho algumas implementações, aqui um exemplo de uma implementação simples, onde eu tenho um objeto que eu coloco aqui, né? Eu tenho aqui, que eu vou colocar, que vai representar aqui do meu cache, e eu tenho aqui a função de callback para fazer com que esse cache funcione. Eu vou pegar essa opção aqui, que eu vou setar esse objeto. Então aqui, gente, eu faço o meu request, pego o meu token e através do meu token eu mando novamente, fazendo uma nova requisição no header para buscar então esse objeto por ID. Aqui é onde eu respondo para verificar se deu tudo certo. Nesse caso deu tudo certo, então o que eu posso fazer aqui? Simplesmente colocar o set do cache dentro dessa minha seção aqui da minha requisição, ok? Então beleza, fiz a busca, peguei os meus dados, converti, eu quero esse valor guardar no cache, então eu vou guardar esse valor diretamente no meu cache. E o valor que eu vou retornar depois que deu tudo certo é o próprio callback desse valor aqui, ok? Ótimo, então perfeito, gente. Já fui lá, busquei na minha API, converti, já defini qual que vai ser a minha key, já defini qual que é o valor que eu quero setar no cache. Aqui eu verifico se deu erro ou se não deu erro. Se não deu erro, então eu simplesmente retorno aqui o meu callback, ok? Se deu erro, eu simplesmente não guardo nada, eu simplesmente vou retornar vazio aqui, um hash, um array vazio na realidade. Deixa eu ver como é que eu retorno nos outros. Eu retorno erro, né? Então vamos fazer assim, ó. Eu vou retornar um erro falando que deu problema ao adicionar no cache. Então vou colocar assim, como erro, uma mensagem aqui, erro ao adicionar no cache. Legal, então eu tenho aqui uma implementaçãozinha básica aqui, que vai automaticamente, né, colocar esses meus dados aqui, que eu estou convertendo no meu cache. Perfeito, feito isso, agora eu vou fazer um teste aqui para ver se minha aplicação vai continuar rodando. Derrubei ela de novo, subi. Se vocês olharem, eu ainda vou continuar fazendo requisição, porém eu só gravei o dado no cache e não estou buscando dele ainda, né? Então, vou dar um reload aqui na minha página, ó. Ele foi, deu reload, tudo funcionou normalmente, e ele ainda continuou dando request porque eu ainda não estou buscando do meu cache, eu simplesmente estou adicionando. Agora, como que eu faço para buscar do cache também, né? Além de adicionar, eu teria que, antes de buscar, verificar se está no meu cache. Então, eu vejo na documentação aqui também e vejo a opção get. Aqui, provavelmente, ó, aqui ó, eu tenho a opção get, onde eu posso utilizar para buscar os dados lá do meu cache, ok? E eu vou fazer isso. Vou colocar essa opção aqui em cima, ok? E aí, esse myKey é o mesmo key que eu estou setando, ok? Então, consigo buscar ele. Perfeito. Aqui eu vou verificar se deu erro. Se deu algum erro, não, na realidade, se não deu nenhum erro e o valor é diferente de um defined, quer dizer que eu tenho os dados no meu cache. Caso contrário, eu não tenho dado no meu cache. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou simplesmente tirar esse else, né? E vou colocar aqui como diferente de um defined o valor que eu estou setando no meu cache. Perfeito. E aí, aqui eu retorno e se não tiver nada errado, eu simplesmente, se não achei nada no cache, eu simplesmente retorno, então, eu continuo, na realidade, os meus dados, né? Então, não preciso nem retornar do cache. Perfeito. Então, eu vou deixar desse jeito aqui. Ó. Eu faço assim, ó. Else. Melhor. E aí aqui eu retorno, faço a busca do cache. Nesse caso, se eu achei, eu simplesmente retorno o callback que eu preciso, né? Então, vou colocar assim, dessa forma. Ó. Se for diferente de um defined, ó, achou, não tem erro, e o valor que eu busquei do meu cache é diferente de um defined, então eu retorno no meu callback o valor que eu quero. Retornando no meu callback o valor que eu quero, ele já retorna o valor do cache.
Caso contrário, então eu não vou retornar no callback, eu vou chamar a opção que eu tenho para adicionar inteiro no cache. Então eu pego toda essa função aqui que eu já fiz, copio ela, recorto na realidade e vou colocar ela dentro do meu else aqui. Aí a minha lógica fica um pouquinho diferente aí, né? Deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo aqui na minha lógica. Minha lógica então vai ficar da seguinte forma. Primeira coisa que eu faço é, eu verifico se o dado tem no cache. Se o dado tem no cache, então eu simplesmente verifico se tem erro. Se não tiver erro e o valor for diferente de um defined, então eu achei o que eu estava procurando, né? Que é essa minha aqui. Achando ele, eu simplesmente retorno no meu callback. Se eu não achei, então eu volto aqui fazendo uma busca novamente, tá? Para deixar isso daqui um pouco melhor, eu vou dar um return aqui. Então, quer dizer, se eu achei os meus dados, eu dou um return e saio dessa função, e aí esse else aqui eu não vou precisar, porque aí eu entro na condição daqui de baixo, entrando ou não nesse if aqui, tá? A única condição que vai fazer com que ele não entre nessa parte de baixo aqui é se ele passou dentro desse valor que é diferente de um defined, né? Então eu verifico, o erro está diferente de vazio, né? Eu tenho algum erro? Na realidade eu não tenho nenhum erro. Se eu não tenho nenhum erro, eu entro aqui e verifico. O valor que eu estou colocando é diferente de um defined, dou um return. Se não, eu dou, se eu dei um return, eu dou um callback, se deu tudo certo, eu dou um return. Fiz isso perfeitamente, está tudo funcionando, aí aqui eu faço, eu saio da minha função. Se eu não entrei na minha função, eu volto aqui novamente, pego o request, e aí desse request aqui, eu vou lá, faço a busca novamente com o meu token e depois com os meus dados e seto no cache aqui também, tá? Então, é esse o processo que eu estou fazendo para adicionar os dados no meu cache, né? Então, deixa eu limpar aqui o meu código, já a lógica validada, salvei, agora vamos fazer os testes. Vou derrubar a aplicação, subir de novo para que ela valide o meu cache. E agora, gente, nota que agora ele não vai conseguir fazer request aqui. Ó, eu vou dar um reload aqui no meu site. Como eu já tinha os dados no cache, ó, ele colocou o cache na primeira vez, rodando de novo. Ó, agora ele não coloca no cache mais. Tá vendo? Olha lá. Rodei, rodei e rodei. Era para ter aparecido 3 requests aqui, ele não traz porque esses dados estão no cache. Só que olha só que interessante. Eu fiz um cache aqui com uma key única, tá vendo? Chamado myKey. E essa key aqui, ó, ela não está mudando. Por ela não mudar, olha só o que vai acontecer. Se eu voltar aqui e clicar nessa outra página, ó, vamos ver essa daqui, ó. Essa daqui, ó, teste página, teste conteúdo. Agora eu vou clicar numa outra página, ó, cliquei nessa outra página aqui de baixo. Olha só o que aconteceu, teste página, teste conteúdo. Ou seja, eu trouxe o mesmo conteúdo daqui para cá, tá vendo? Então, não é o ideal, não é o que a gente queria ali, né? E se eu ir em usuários também, ó, olha só o que pode acontecer, ó. Ele vai trazer aqui, ó, teste página. Ele não está trazendo o dado do usuário. Por que isso está acontecendo, gente? Porque toda vez que eu busco uma requisição, ele não bate mais na API, ou seja, ele está trazendo do cache, tá legal? Está trazendo da minha memória. Perfeito. Então, como que eu resolvo esse ponto também? Sendo que eu quero fazer um cache específico pelo ID. Na minha key, então, eu preciso mostrar que eu quero buscar pelo ID, tá legal? Então, eu coloco o contexto e o ID que eu quero buscar. Vou derrubar a aplicação aqui de novo. E aí agora a gente vai colocar por contexto e por ID. O contexto aqui então é o REST name, né? Esse REST name é o meu modelo, ou usuários, ou páginas. Então o que eu vou fazer assim? Ó? Vou pegar esse objeto aqui e vou colocar assim, ó, cache, traço, o meu contexto, traço, aí aqui eu coloco o ID que eu quero que ele busque, ok? Olha que legal. E aí eu vou pegar e vou colocar uma variável chamada key. Vou colocar essa variável aqui em cima para que ela fique inteira no meu contexto. E essa minha aqui vai se chamar cache mais o objeto que seria páginas ou usuários, porque eu lembro que eu estou numa modelo genérica, e o ID que eu quero buscar. Perfeito. Aí eu utilizo essa aqui tanto aqui na hora de buscar quanto na hora de setar, tá legal? Fiz isso, agora vamos fazer o teste para ver o que vai acontecer. Rodando minha aplicação, a primeira vez que eu buscar qualquer coisa ele vai bater no cache, e depois ele não pode mais bater no cache quando for ali usuários específicos, né? Então vou ir para páginas, ok? Vai rodar aqui, aqui ele não tem cache, vou clicar em um usuário alterar, aqui ainda ele não tem cache, ok?
Agora esse já tem cache. Se eu der um reload, olha lá, ele não aparece mais os meus requests aqui. Agora, se eu voltar aqui novamente e clicar no de baixo, ele bateu na API, porque esse de baixo não estava no cache, né? Então, se a gente conferir aqui, ó, tá aí, ó, ele bateu na API. Agora, se eu bater aqui de novo e mandar buscar, olha lá, agora dessa vez ele não fez a minha requisição, tá vendo? Então eu fiquei com cache específico para cada ação, né? Então, ó, esse eu tô com cache já, voltando nele, ele não traz. E esse de baixo eu já cliquei de novo, tô com cache, ele não traz. E assim vai, tá, gente? Então eu quero fazer alguma coisa com cache, dessa forma que eu tenho que agir, utilizando então um componente para fazer o cache de fragmentos, tá legal? E aí nesses caches aqui a gente tem algumas configurações que a gente pode colocar, além de simplesmente setar o cache, né? Aqui eu fiz o cache de um objeto somente, porém eu posso colocar o tempo, né? O tempo que eu quero que esse cache fique ativo. E aí eu posso colocar, ó, eu quero que ele fique ativo por 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, 10 segundos. Depois que eu vou dando as requisições, ele vai então fazendo a requisição novamente. Agora a gente vai ver como que a gente põe minutos na hora que a gente está setando esse cache, tá legal? Então vamos lá. Bom, então para colocar tempo no seu cache, simplesmente quando você estiver então no set, você primeiro vai colocar aqui o value e depois o tempo em segundos, tá legal? Então vou colocar aqui, ó, 10 segundos de cache, tá legal? Então esse meu cache que eu estou setando, ele vai ficar com 10 segundos. Salvei aqui, vou reiniciar a minha aplicação. Ela tá subindo aqui. Notem que aqui, ó, na minha API, eu não tenho nenhuma requisição por enquanto. Fiz a primeira requisição, ele trouxe aqui os meus dados. Agora vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, legal. Agora se eu fizer uma outra requisição, ó, ele trouxe novamente, tá? Agora se eu fizer agora, ó, vou fazer mais umas 3 requisições, tá vendo? Ele não trouxe. Mais outra requisição, ele não trouxe. Mais outra, ele não trouxe. Agora vai expirar, ó, expirou, rodando, ele trouxe. Tá legal? Então é assim que funciona. Eu coloquei então 10 segundos aqui, tá? De cache, né? Então eu posso setar 1 minuto, 1 dia, assim assim sucessivamente, né? Como que eu faço? Tá? Se eu tenho 10 segundos, eu quero colocar então 1 minuto vezes 60 minutos, tá? Ah, eu quero colocar então 1 minuto, eu quero colocar 1 hora. Eu faço aqui de novo mais 60 que vai dar 1 hora. E eu quero fazer 1 dia vezes 24 horas que vai dar aqui 1 dia de cache, tá legal? Assim eu calculo para saber quanto tempo eu posso colocar de cache. Mas aqui eu coloquei 10 segundos aqui só para a gente fazer um teste então nessa aplicação. Aí agora, gente, se a gente rodar com todos os dados aqui, eu vou aí para usuários aqui, dessa vez, irem alterar aqui usuários. Notem que ele vai trazer os usuários do cache. Agora se eu der um reload aqui de novo, ele não traz o usuário do cache, tá vendo? Ele continua da mesma forma até dar os 10 segundos de expiração. Logo, logo vai dar os 10 segundos, aí ele vai trazer então esses dados do cache do usuário, né? Deixa eu parar aqui minha aplicação, subir de novo, para a gente poder então continuar com os dados aqui. Tá, perfeito, então tem aqui o meu cache, volto, tá. Agora, gente, o que mais que eu quero mostrar para vocês? A possibilidade de apagar o cache, né? Então vamos supor que eu coloquei aqui, deixa eu colocar assim, ó, segundos é igual a 10, né? Então aqui está 10 segundos. E aí fica melhor aqui para a gente conseguir visualizar o time de expiração do nosso cache. E aí aqui eu vou colocar minutos, né? Var minutos. E vou colocar aqui segundos vezes 60, que aí vai dar 1 minuto aqui. E aí a gente tem 1 minuto de cache, né? Perfeito. Só que antes disso, o que eu quero fazer? Eu quero limpar toda vez que eu fizer, antes de eu fazer a minha requisição, sempre quero limpar o meu cache. Vocês vão ver que o meu cache nunca vai segurar, porque eu vou utilizar aqui uma técnica para limpar o meu cache, né? Então, olha só, aqui nessa documentação, eu tenho também a opção aqui de dar um delete no meu cache. Ó, vou dar aqui um delete. A opção aqui, ó, um del no meu cache, né? Simplesmente eu vou lá e coloco o cache que eu quero deletar. Aqui nesse caso ele fala do callback, se verifica se deletou o cache ou não. Nesse caso eu não vou colocar o callback, eu vou colocar somente a função, porque eu não preciso saber se deu sucesso ou não, se eu apaguei a minha
o meu cache, tá? A única coisa que eu vou fazer é deletar o meu cache antes de buscar ele, ó, tá vendo? Antes de buscar a minha informação do cache, eu vou deletar. Deixando desse jeito aqui, o que vai acontecer, gente? Eu nunca vou ter cache, tá? Porque eu sempre deleto o meu cache antes de começar a fazer alguma coisa. Então, fazendo isso, vamos rodar a aplicação aqui para vocês verem o que vai acontecer. Nas primeiras requisições, obviamente ele sempre vai trazer, né? Então, eu estou fazendo os testes aqui, ó. Ele sempre está trazendo. E aí, como eu estou sempre deletando o cache, então ele sempre faz a requisição toda vez que eu busco alguma coisa, ok? Então, a gente tem esse método aqui que eu acho interessante, né? Que é o delete cache. E tem um outro método que a gente pode utilizar também para limpar todo o cache, que é o flush. Deixa eu achar ele aqui. O flush. E aí o flush aqui, ó, eu posso simplesmente deletar tudo, né? Então, eu não quero deletar somente essa aqui. Eu quero deletar todo o cache que eu tenho de todo o meu sistema. Eu posso usar o flush também, que eu deleto o meu cache e aí eu volto a configurar tudo de novo. Então, derrubar minha aplicação e rodar aqui, vocês vão ver que de novo eu vou ficar sem cache na minha aplicação. Então, rodando aqui novamente, ó, ele vai fazer 3 requisições porque eu chamei 3 vezes, né? Ó, agora eu vou fazer mais 3, 1, 2, 3, tá vendo? Sempre mandando o header e mandando o get, mandando o header, mandando o get, mandando o header, mandando o get, ou seja, estou sem cache na minha aplicação. Olha só que interessante para que serve o cache também, tá, gente? Eu vou comentar o flush aqui e comentar o delete e vou deixar aqui com cache de 1 minuto. Mas olha só que interessante, eu vou subir minha aplicação, né? E vou rodar ela aqui para ela buscar os dados lá no meu cache. Busquei os dados, agora uma vez no cache, se eu derrubar a API, ó, derrubei a API, quando eu for rodar, olha lá, ó, ele ainda está trazendo, porque ele não está dependendo da API para buscar, ele está buscando esses dados diretamente do cache. Se eu voltar aqui, ó, ele quebra a aplicação porque a minha API está fora do ar. Porém, se eu levantar a aplicação e rodar do jeito que eu estava rodando, ele vai funcionar. Deixa eu levantar aqui de novo. Ele vai funcionar porque, basicamente, eu estava buscando os dados do cache, né? Ah, uma coisa importante que eu quero falar para vocês também. Toda vez que vocês utilizarem o cache de memória, sem utilizar uma memória de um servidor separado, quando a sua aplicação é reiniciada, o seu cache é zerado também, tá? Então, ó, eu estou rodando a minha aplicação aqui, eu adicionei os dados no cache, agora eu não busco mais, né? Porque já estou trazendo do cache esses dados, tá? Rodando aqui, ó. Eu já estou trazendo do cache, eu não vou buscar mais na minha base, lá na minha API. Porém, se eu derrubar a aplicação e subir de novo, olha só o que vai acontecer aqui, gente. O meu cache, ele se foi com a aplicação, né? Lembrando que o cache, toda vez que você roda, ele está na memória volátil do computador. Toda vez que ele reinicia, ele volta, ele precisa refazer o cache de novo. Nesse caso, é na aplicação, na memória volátil ali da aplicação. Você derrubou a aplicação, quando você sobe de novo, o cache é renovado, tá? Para isso, eu quero manter o meu cache, eu quero sempre estar com o cache ativo. Para isso existem outras tecnologias, que é igual o Redis, né? Que é uma das tecnologias que eu falei para vocês lá no quadro, né? E eu vou explicar para vocês isso na próxima aula também, como que eu utilizo também um servidor do Redis para você ter um cache em servidores externos, né? Ou seja, dividir o que é aplicação, o que é de cache, tá legal? Então a gente fica com isso para a próxima aula. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Falando então um pouco sobre cache, falei ali alguns pontos principais, né, e primordiais para que você possa entender como deixar a sua aplicação com uma performance um pouco melhor, tá legal? E se você gostou desse vídeo, compartilhe, curte, mande para outras pessoas, para que outras pessoas possam aprender também. Estou aqui gravando justamente para ensinar para todo mundo e espero que vocês também possam dar oportunidade para que outras pessoas possam aprender também, tá legal? Então é isso, fico por aqui, até mais e até o próximo vídeo. Show de bola, minha gente? Então, mais uma coisa aí pra gente ver, pra gente estudar, pra ter então uma performance melhor no nosso website, tá legal? Espero que isso tenha ajudado vocês e aberto a mente de vocês para novas possibilidades. Então é isso, até mais e até os próximos vídeos.